obrigado em nome de Jesus, oramos, agradecemos. Amém? Amém. Platão disse uma coisa, ele falou que podemos facilmente perdoar uma criança que tem medo do escuro, mas a real tragédia da vida é quando os homens têm medo da luz. Uau! Quem aqui tinha medo do escuro quando era criança? Levanta a mão. Alguns ainda têm, não? Se você vê uma rua escura e uma rua iluminada, as duas vão para o mesmo lugar, qual rua você vai preferir? A iluminada. Porque tudo que é feito às escondidas, no escuro, não, é meio estranho, né? Então, normalmente na rua escura vão ficar as pessoas que querem fazer algum tipo de mal, né? E pessoas que andam numa rua iluminada, pessoas que andam na luz, elas se sentem mais seguras. Mas não é esse o sentimento do mundo. Pessoas preferem andar na escuridão para que os seus atos, a sua vida não seja revelada. Então é possível que haja pessoas aqui que preferem andar na escuridão. Lá fora com certeza, mas eu estou pregando para vocês aqui, amém? Então é possível que existam coisas lá no cantinho, lá no fundinho da vida, que você não quer revelar, que você não quer trazer para a luz. Não importa se você é batizado, é batizada ou não. Existem coisas, existem botões que nós não queremos que sejam apertados, porque pode sair um bicho, não? Pode sair alguma coisa. Nós vamos tratar disso hoje, amém? Daquilo que nós não queremos revelar. Essa é a principal tragédia da vida, é quando homens têm medo da luz. Quando eu era criança, eu tinha medo do escuro, mas minha mãe me fez ter medo da luz também. Eu vou explicar para vocês. Eu tinha medo do escuro e queria dormir com a luz acesa no quarto. Por quê? Porque quando a gente é criança, para a gente não fazer algum tipo de arte, né? Não ser menino arteiro, né? Os pais da gente normalmente colocam algum tipo de medo, principalmente antigamente, né? Então haviam muitos bem-te-vis onde eu morava, na zona norte, lá em São Paulo. E você sabe como que é o canto do bem-te-vi, né? Bem-te-vi! É isso aí. E toda vez que eu fazia uma coisa errada, minha mãe falava: olha o pio. Pio? Não? E eu começava então a ter medo do pio, né? O pio vai me pegar, né? Então, eu ficava com medo. E esse medo se intensificava à noite, porque meus pais, quando eu nasci, eles já tinham muita idade. Quando eu nasci, minha mãe já tinha 42 anos. E meu pai tinha 56 anos, mais velho que eu. Imagina, eu não imagino eu sendo pai com 50 anos, imagina com 56 anos, né? Então, meus pais gostavam de uma casa bem tranquila. À noite, na hora de dormir, tinha que estar tudo escuro, né? Para que o sono fosse perfeito. E à noite eu ficava pensando: e se o pio vier agora? Então o que eu fazia? Eu deixava a luz do quarto acesa. E isso atrapalhava o sono dos meus pais, porque a luz, um pouquinho de luz aqui ilumina muito, não? Em lugar todo escuro, né? Daí minha mãe falava assim: é melhor você apagar a luz, porque você tem medo do pio no escuro, mas a bruxa aparece quando está a luz acesa. Eu ficava aterrorizado. O pio ou a bruxa? Mas eu ficava só enxergando a porta para saber o lugar mais fácil para correr. Correr não. Mas vamos falar hoje sobre a luz da verdade, amém? Muito bom. A luz da verdade. Vamos, Renato. João 3, versículo 19. Amém, vamos. Prega, Renato. João 3, 19. Vamos lá, Renato. Prega, Renato. Prega, irmão. Diz assim: Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más.
Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade, vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Há pessoas, segundo a Bíblia, que amam a luz, e há pessoas que amam as trevas. Quem ama a luz não tem nada a temer, não? Agora, quem ama as trevas tem medo da luz, se sente incomodado. Um culto como esse, a pessoa vai estar incomodada aqui, não? No convívio, a pessoa vai estar incomodada. No estudo bíblico, a pessoa vai estar incomodada com alguma coisa, não? Vai gaguejar, vai ter algum problema, vai ter algum tipo de sentimento ruim. Então, por quê? Porque muitas vezes nós não queremos ir para a luz com medo de que alguma coisa no nosso coração seja revelado. Por que temos esse medo? Primeiro, porque às vezes nós não queremos mudar. A gente acha que é difícil demais mudar essa coisa na minha vida. Segundo, eu tenho medo de ser rotulado. Imagina só se alguém descobrir que eu tenho esse tipo de pecado. Imagina só se alguém descobrir que eu já fiz isso na minha vida. Então é melhor não falar, porque daí pessoas vão começar a pensar mal de mim. Daí eu começo a ter medo do que as pessoas vão pensar de mim, mais do que Deus está pensando de mim. É uma questão interessante. Eis o porquê os adultos preferem o escuro, a prática do mal, medo das pessoas descobrirem, sabe o quê? Quem você é. E aí eu faço uma pergunta para todos aqui: quem você é? Daí alguém inteligente fala assim: eu sou o Renato, eu sou o Israel, eu sou o Ismael. Nós temos Israel e Ismael aqui, não? Um fala grego, o outro fala hebraico. Eu sou a Ana. Que Ana? A americana ou a russa? Quem eu sou? Você não é o seu nome. Esse é o nome que alguém te deu. Talvez seu avô, seu pai, sua mãe. A minha avó escolheu meu nome, graças a Deus. Meu nome era para ser Pasquale. O nome do meu avô. Porque na minha família a tradição é essa: você coloca o nome do seu avô. Então meu pai chamava Aquiles porque o avô dele chamava Aquiles. Mas o pai dele chamava Pasquale. E o avô do Pasquale, que era o pai dele, chamava Aquiles. Assim vai, que criatividade, não? Aquiles, Pasquale, Aquiles, Pasquale. Chegou e ninguém quebrou essa tradição. Ainda bem que eu não chamo Pasquale, porque eu não gosto desse nome. Imagina, fala Pasquale, vamos! Mas, eu não sou o Renato. Renato, que tem muitos Renatos por aí. Eu não sou o meu nome. Existe uma frase que diz o seguinte, deixa eu ver se eu acho ela aqui. Eu vou achar. Então não terminei a pregação, amém? Porque nós não somos aquilo que nós achamos que somos. Nós não somos aquilo que nós temos por nome. Nós somos aquilo que habitualmente nós fazemos. Por exemplo, você está numa firma e nessa empresa tem o motorista, tem a recepcionista, tem o ascensorista, tem o advogado, etc, etc. Daí você fala assim: você conhece a Emengarda lá da firma? Ninguém sabe quem é a Emengarda, é um nome, não? Você conhece o Manolo? Não conheço, não, o nome de uma pessoa. Você conhece a Patrícia? Não, mas se você falar assim: a ascensorista, eu sei quem é. O motorista, eu sei quem é. É um rapaz simpático, não? Que é um motorista. Legal. Então, normalmente as pessoas vão achar que você é aquilo que você faz, por hábito, não? Então, normalmente é isso. Quem você é? No fundo, nós somos o que nós fazemos. Nós não somos aquilo que nós achamos que somos, mas o que nós fazemos por habitualidade. Achei a frase, está na folha seguinte aqui. Nós somos aquilo que fazemos repetidamente, disse Will Durant, um escritor que nasceu em 1885. Ou seja, seu hábito diz
quem você é. Eu concordo com o Will. Esse aqui é o outro Will, tá bom? Não é o... Esse aqui é o Will durante, esse aqui é o Will depois. Durante falou que nós somos o que repetidamente nós fazemos. Vou dar um exemplo. Quando você está em família, não sei se isso já aconteceu comigo, já aconteceu com você, mas já aconteceu muito comigo. Eles já falaram que você agora só quer saber de Bíblia? Falaram isso para você? Que você só quer sair para estudar a Bíblia com as pessoas? Ou ir para a igreja, ou fazer as coisas da igreja? Já te acusaram disso alguma vez? Não? E daí numa reunião familiar, no aniversário, no Natal, alguém te expõe e fala assim, agora ele é da igreja. Né? Daí, se você tem algum parente evangélico, fala assim, olha, parabéns, está no caminho certo. Continua assim, continua assim. Eu não vou visitar a sua igreja, mas continua assim. Então, vamos lá. E, bom, se alguém faz isso com você, parabéns. Não, como na Escritura, você está numa verdade e as pessoas enxergam você está na luz, né? Ninguém vai pegar o seu, sei lá, parente que cai em adultério e expor, ó, esse aqui cai em adultério. Ou ninguém vai pegar um primo que está nas drogas e falar assim, olha, ele está nas drogas, não? Ou um irmão que está na imoralidade sexual. Sabe por quê? Porque essas pessoas vivem escondidas, elas vivem nas trevas, e as coisas que elas fazem, ou ninguém sabe, ou dá vergonha em falar. Não, a verdade que você vive, que te leva à luz. Então essa verdade, nós temos que ter um certo, entre aspas, orgulho santo. Termos um orgulho santo de sermos considerados pessoas, discípulos de Jesus, de estarmos na luz, porque isso faz toda a diferença, amém? Amém. Então, eu, quando eu estava nas trevas, eu era uma pessoa que estava nas trevas, achava que estava na minha verdade, e por isso estava aflito e não sabia o porquê estava aflito. Assim vivem muitas pessoas que estão nas trevas. Às vezes tem um tipo de aflição, tem um tipo de desconforto, tem uma certa crise existencial. Por quê? Porque elas estão nas trevas e não entendem o porquê elas estão assim. Muitas vezes é porque eu tenho coisas escondidas que eu não quero que ninguém saiba, e isso afeta a minha consciência. Então eu ando a minha vida nas trevas com a consciência afetada. Acho que essa é uma das piores coisas que existem. Por quê? Eu faço coisas erradas quando eu estou nas trevas, isso afeta a minha consciência, e eu não vejo perspectiva para mudar. Então às vezes nós não temos consciência desse ciclo, e vivemos tristes, quando na verdade vivemos em pecado. Alguma coisa está fazendo mal, é como você comer uma comida que te faz mal, e você não sabe que comida que foi. Como me recuperar disso? Às vezes temos uma doença e não sabemos onde está essa doença, fazemos exames e não sabemos onde. Assim é um pecado escondido. Nós temos uma doença que não conseguimos tratar. Assim é andar nas trevas. Mas quando você expõe, quando você se depara com a Bíblia, se depara com a verdade, uau! Como é bom poder encontrar uma luz no fim do túnel. Amém. Assim é a palavra de Deus. As pessoas não enxergam assim a palavra de Deus, acham que a palavra de Deus, que a Bíblia é uma coisa que vai me escravizar, é uma coisa que me vai fazer ter certas atitudes, não? E isso já é uma coisa que eu não quero, quando na verdade eu estou sendo escravo dos meus sentimentos, escravo dos pecados que eu tenho cometido. E ninguém quer abandonar um pecado, naturalmente. A gente só consegue abandonar o pecado com muito esforço. Não é assim, caiu uma luz na minha mente agora. Não, passou um pássaro que não era o pio, passando, e eu vi aquele pássaro verde. Tem que ser verde, não? E eu senti uma coisa no meu coração. Que bom, agora eu me sinto feliz. Não é assim. É muito esforço, é se negar. É o que Jesus fala em Lucas 9, em Lucas 14. É necessário muito esforço para entrar pela porta estreita.
A gente não entra naturalmente. A gente tem que fazer o que nós não gostamos. Mas só assim a gente consegue se libertar das coisas ruins. O que há de oculto aí no seu coração? Muito bom. O que tem aí que você precisa mudar radicalmente? João 18, versículo 37. Vamos lá. Assim eu vivia nas trevas, não? Uma infelicidade, algo incompleto, quando na verdade eu preciso estar na luz. Amém? João 18, 37. Então, você é rei? Disse Pilatos. Jesus respondeu: tu dizes que sou rei. De fato, por essa razão, nasci para isto, vim ao mundo, para testemunhar a verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. O que é a verdade? Perguntou Pilatos. Ele disse isso e saiu novamente para onde estavam os judeus e disse: não acho nele motivo algum de acusação. Contudo, segundo o costume de vocês, devo libertar um prisioneiro por ocasião da Páscoa. Querem que eu solte o rei dos judeus? Pilatos perguntou a Jesus o que era a verdade, mas não obteve uma resposta clara de Jesus. Por quê? Porque a verdade, ela se mostra pela prática. Os que são da verdade, então aqueles que são da verdade conhecem a verdade. A verdade é uma vida. Nós precisamos ser da verdade para compreender algumas coisas. Vamos ser. Somente os que são da verdade aqui vão escutar a pregação e se arrepender. Quem aqui não for da verdade vai sair daqui sem muitas mudanças na vida. Quando a Bíblia é aberta, não vai causar muito impacto. Por quê? Porque eu não sou da verdade. É necessário estar envolvido com a palavra de Deus. É necessário ter um coração que quer mudar. Amém. Pergunta que eu faço: você se considera da verdade a ponto de mudar quando a Bíblia fala? Ou, infelizmente, existem aí alguns sentimentos, algumas coisas que nós não queremos mudar? Muito bom. Para termos o hábito, precisamos viver e querer viver uma verdade que nos leva à luz. Amém? Amém. Então, primeiro ponto, para ser da verdade, Vamos lá, prega. abandone a sua verdade. Muito bom, Renato. Então não tem como eu ser da verdade se eu não quiser abandonar aquilo que eu considero verdade. Se a minha verdade se contrapõe à verdade bíblica, eu não posso seguir essa verdade minha, não, porque nós seguimos a palavra de Deus. Mas se eu tenho uma verdade e se ela vai a favor da Bíblia, amém, é uma coisa que acrescenta. Eu preciso entender o que é minha verdade e o que é verdade da palavra de Deus. Isaías capítulo 5, versículo 20. Vamos lá, prega. Vamos, Renato, prega. Isaías 5, versículo 20. Ao 21. Diz assim: ai dos que chamam ao mal bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce e do doce amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e inteligentes em sua própria opinião. A Bíblia fala ai daqueles que são assim. Não é uma coisa assim, é uma opção sua, não, é o meu jeito. Tem um tal de falar, não, eu sou assim, não, eu fui criado assim, né? Então, às vezes somos criados de uma forma que não é certa, não é correta. E a Bíblia fala, ai dos que chamam o mal bem, porque às vezes achamos que o mal é o bem é o mal. Onde vai esclarecer para cada um de nós o que é correto e o que é certo? Na palavra de Deus, amém? Amém. Pessoas, normalmente elas são ferrenhas para defender uma posição. Seu time de futebol pode estar indo muito mal, mas você não vai deixar de ser vascaíno, não? Amém.
Então, seu time pode ter perdido ontem para o Palmeiras, como o Corinthians perdeu para o Palmeiras ontem. Aí, Thiago. Mas você vai estar lá, você não vai deixar de ser corintiano por causa disso. Eu não vou deixar de ser palmeirense porque meu time perdeu, porque eu defendo essa ideia. Bom, isso não contrapõe a Bíblia, não, mas existem coisas que se contrapõem à Bíblia. Prega. E que eu defendo de forma ferrenha, não? Porque eu considero hábitos e minha experiência de vida mais importante do que um livro milenar, que tem muito mais experiência que você. Tem a história de pessoas que passaram por situações valorosas, muito mais complicadas, e nós podemos aprender muito com isso. Qual é a nossa atitude, não, em relação à palavra de Deus? Bom, muitas vezes temos interesses, sentimentos e não queremos ser contrariados, porque não queremos sair de uma certa zona de conforto da nossa vida. Eu estou bem assim, tenho vivido assim e vou até o final da minha vida assim. Esse não é um bom sentimento, porque quando nós abrimos a palavra de Deus, inevitavelmente ela vai exigir alguma coisa de nós, para que nossa consciência esteja de acordo com o que é correto biblicamente falando, não? Então nós temos alguns exemplos. Eu quero dar um exemplo aqui do Anderson, que está aqui hoje. Cadê? Ele foi missionário aqui e ele deixou algo incrível lá em São Paulo. Ele trancou a faculdade dele, não? Por iniciativa própria, porque ele quis. Não? Ninguém chegou para o Anderson e falou assim: tranca a sua faculdade. Não, ninguém. Ele falou assim: eu quero ir para o Rio de Janeiro, eu vou trancar minha faculdade, quero ter uma experiência como missionário. E ele veio aqui para o Rio de Janeiro, morou em Niterói, amém? Ele é mais Niterói do que Rio. Então não morou no Rio, veio acho que umas 2 vezes para o Rio só, alguma coisa assim, mas o evangelismo dele, o campo missionário dele foi em Niterói. E nós temos irmãos de Niterói aqui, amém? Que conheceram o Anderson quando era missionário lá em Niterói. E na verdade ele se colocou à disposição da verdade pela consciência que ele tem e por que ele via na Bíblia. Ele falou assim: eu quero viver. Depois ele voltou para São Paulo, terminou a faculdade dele, amém? Hoje é um tecnólogo, amém? Então, muito bom, formado na FATEC. Mas, irmãos, nós temos bons exemplos. Isso também nos anima, porque não é só abrir a Bíblia e ver o que eu preciso mudar. Eu abro a Bíblia e vejo também pessoas que mudam, pessoas determinadas. E isso me anima a mudar também, porque somos uma igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Verdade. Por que é o corpo de Cristo? Porque nós temos todas as qualidades de Cristo aqui, não concentrados numa única pessoa, mas espalhadas. As qualidades espalhadas em cada um de nós. Eu quero encontrar um exemplo de uma pessoa bem amorosa, eu encontro aqui. De uma pessoa trabalhadora no campo da batalha, eu encontro aqui. Não, de uma pessoa paciente, eu encontro aqui no Valdão, né? E eu consigo encontrar, então esse é o corpo de Cristo, eu preciso disso. Então, algumas pessoas falam assim: é difícil para eu ir na igreja. Na verdade, vai ser difícil para você ir para o corpo de Cristo. Não é a igreja a instituição, é o corpo. Por que pessoas acham difícil? Porque muitas delas, não posso dizer todas, mas muitas não querem ser desafiadas no seu caráter. Verdade. Não querem encontrar uma pessoa paciente, não querem encontrar uma pessoa amorosa, não querem encontrar uma pessoa um pouquinho mais humilde, não. Por quê? Porque não querem mudar alguma coisa. Então nós encontramos a verdade na Bíblia, encontramos a verdade no corpo, que é a prática da Bíblia. Olha o quão importante é para cada um de nós, amém? Muito bom. Estarmos aqui. Então, quem não vive na verdade de Deus, mas na sua, tem também alguns sintomas. Um dos sintomas é reclamar. Se você encontra uma pessoa que está reclamando toda hora de coisas, né? Acontece uma coisinha, por que aconteceu isso? Esse é um sintoma, talvez, que você está vivendo a sua verdade, porque você está vivendo muito para você. E quando uma coisa não te agrada, você ou eu temos a tendência de reclamar. Lamentações, capítulo 3, versículo 38. Vamos falar do sintoma. Lamentações 3, 38. Prega, Renato. Diz assim:
Não é da boca do Altíssimo que vem tanto as desgraças como as bênçãos? Como pode um homem reclamar quando é punido por seus pecados? Examinemos e coloquemos à prova os nossos caminhos, e depois voltemos ao Senhor. Muito bom. Que escritura incrível. Para nós que temos tendência de reclamar por qualquer coisa, que nós temos por hábito reclamar. Se eu sou um motorista, porque eu tenho por hábito, por profissão, dirigir carros, eu posso ser um reclamador, não entre aspas aí, porque tenho por hábito reclamar. A reclamação às vezes ela é interna, você nem precisa externar. A conversa mais importante que nós podemos ter é aquela que nós temos, é o que eu tenho comigo mesmo, que eu penso nos meus pensamentos secretos. Eu posso sair daqui com muitas coisas na minha cabeça, não posso nem falar, mas eu estou reclamando aqui dentro. Nossa, você viu o cabelo daquela irmã? Não. Nossa, você viu a roupa do Gustavo? Não. Não, ele está elegante aqui, na frente, está carioca, amém? Vamos lá. Mas nós podemos ter essa tendência de ficar reclamando. Esse fulano, e começando a nos alimentar algumas coisas em nossa mente, não? Se nós temos por hábito fazer isso, tome cuidado, examine e coloque à prova os seus caminhos. E se volte ao Senhor, amém? Tem pessoas que reclamam quando acorda, quando sai de casa, quando chega em casa, quando fala com a esposa, quando fala com o marido, quando fala com as pessoas. Não? Tem pessoas que têm por hábito isso, parece que virou um vício. Não está na verdade. Qual a verdade que nós vivemos? A da Bíblia ou a nossa verdade? Nosso hábito revela se nós confiamos ou não na soberania de Deus. Amém? Muito bom, Renato. Pode ter certeza, quanto mais você reclamar, mais problemas você vai ter. Mais problemas, porque é um hábito ruim. Deus vai olhar isso e falar assim: olha, volte-se para o caminho do Senhor. Até quando você vai ficar reclamando? Tem pessoas que inventam problemas para ficarem reclamando às vezes e não irem para a luz de vez. Pergunta: você tem problema real mesmo na sua vida? Ou são coisas às vezes imaginárias que você pensa que são problemas? Nós temos um grande exemplo aqui que eu falei no começo, que é o Raimundo, amém? Se você vira o Raimundo, você vê que ele tem dificuldade na visão dele. Ele não enxerga como nós enxergamos. Ele precisa de auxílio para vir para cá, para subir as escadas. Eu nunca vi o Raimundo reclamando. Muito bom. Por quê? Porque é uma pessoa que vive na verdade. Entende? Então, quais são os motivos que nos levam a reclamar? Muito bom. Outra pessoa que me anima bastante é a Maria José. Maria. Ela tem muitos motivos para reclamar. Eu sou um deles. Mas como ela é solícita para ajudar as pessoas. Como ela ama estar nos estudos bíblicos. Como ela gosta que os problemas venham até ela para ela poder ajudar. Não que ela goste, mas ela é solícita para lidar com os problemas. Quando nós reclamamos, nós estamos evangelizando também, mas para Satanás, não para Deus. Então não importa se nós falamos que somos discípulos, somos cristãos, tudo isso não importa. Se nós não temos por hábito viver na verdade de Deus. A segunda coisa, para terminarmos, para estarmos na luz, para estarmos na verdade de Deus, não na nossa, pregue contra o inverso da verdade, que é a mentira. É necessário pregar, não só é necessário viver. Alguns pensam assim: eu já vivo, meu evangelismo é meu estilo de vida. Jesus não era assim, Pedro não era assim, Paulo não era assim, porque eles pregavam a palavra. Os discípulos não eram assim, porque eles pregam. Não é só viver, mas se nós não pregamos, é um sinal de que também nós não estamos vivendo completamente. É necessário viver
é necessário pregar, amém? Amém. Por que Jesus foi perseguido? Não é porque ele vivia só na verdade, é porque ele pregava contra a mentira. Amém. Verdade. O mesmo com Paulo, o mesmo com Pedro, o mesmo com os discípulos, com os apóstolos. É necessário pregar contra, não? João 8:34. Vamos lá. Olha o que aconteceu. Jesus respondeu: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ele para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão, contudo estão procurando matar-me, porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Uau! Jesus está falando isso para judeus que já acreditavam nele, que já eram crentes nele. Uau. Ele está falando: olha, vocês, não há lugar em vocês, na minha palavra, não, para a minha palavra. E versículo 38, eu lhes estou dizendo o que vi na presença do meu Pai, e vocês fazem o que ouviram do pai de vocês. Versículo 44 agora, vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade. Satanás não se apegou à verdade. A verdade é algo para ser apegada. Eu preciso viver apegado à verdade. Não é somente entender, existe uma verdade que eu preciso buscar. Não, eu tenho que estar apegado à verdade. Ei, vamos, Renato. Vamos, Renato. Apegado. Não é uma questão filosófica como de Pilatos. O que é a verdade? Não. É a palavra de Deus. Muito bom. E se eu estou apegado, eu estou talvez apegado à minha verdade. Sim. E ele fala: quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. No entanto, vocês creem em mim, não creem em mim, porque lhes digo a verdade, ainda que a Bíblia relata que eles creram nele. Não. Aqui Jesus revela a verdade. A verdade é nós não vivermos de acordo com a escravidão da mentira. Pessoas são escravas do pecado, por isso elas estão cegas espiritualmente. É preferível ter a deficiência do Raimundo, cego fisicamente, mas estar com os olhos espirituais abertos para Deus, do que o contrário. Por isso precisamos nos apegar à verdade e precisamos pregar contra a mentira. Por isso a Rayane tomou a decisão da vida dela, amém? Vamos. E à tarde nós vamos ter aqui também o Rinaldo, amém? À tarde também tomou a decisão da vida dele. E qual a decisão? De ser a pessoa que agora é a verdade, e agora eu ando, espalhando humildade para as pessoas. No caminho que eu estou andando, flores estão nascendo, no rastro que eu deixo. Não, no caminho não é isso. Muito pelo contrário. Tomamos a decisão de andar no caminho estreito. Essa igreja aqui é uma igreja de pessoas doentes, espiritualmente, que precisam ser tratadas. Não são pessoas que, agora eu sou verdade. Não é isso. Mas pessoas que abriram seus olhos espirituais e precisam de um tratamento. A igreja é um hospital. A igreja não é o céu ainda, mas é um hospital onde vem pessoas que precisam tratar de coisas da alma. É um hospital espiritual. Amém? Amém. E é por isso que nós estamos aqui, é por isso que nós somos uma família. Pelo discipulado, amamos uns aos outros, lidamos uns com os outros das coisas que nós precisamos lidar, do nosso caráter, e assim prosseguimos nossa vida, e a Deus sejam dadas as glórias. Amém.